E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessária passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso a quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, pois, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu à mulher então: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e também o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não venha mais a ter sede, e não venha ter aqui para tirá-la. Jesus disse: Vai, chama o teu marido e venha cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste-o bem, não tens marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido também. Isso disseste com toda a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e também é chegada a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e também em verdade, porque o Pai procura a tais que o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando este vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu, o que eu falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia ninguém lhe disse: Que perguntas ou por que falas com esta mulher? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Nesta passagem, Jesus está falando que naquela era a hora de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Adorar o Senhor em espírito e em verdade é se transformar, acreditar que Deus está
em todo o lugar, que Deus está com ela. Aquela mulher, no momento em que falou com Jesus, ela não mentiu para ele. Estava havendo ali uma transformação. Estava havendo ali nela uma verdadeira adoração à verdade, porque ela não mentiu a ele. Ela disse que não tinha marido. E Jesus disse: disseste a verdade. Isso quer dizer que estava na hora dela adorar em espírito e em verdade. Adorar é ser verdadeiro. Adorar é estar em Gálatas 5, que são os dons da onde? Do Espírito. Porque é no Espírito que ele habita. Porque no Espírito que ele é adorado. Adorar é ter os atributos de Deus, que são o perdão, o amor, a santidade, a alegria, todos os frutos do Espírito. E no momento em que ele estava falando com a mulher, o que pensaram os apóstolos? Pensaram em que naquela época não se falava com uma mulher, muito menos samaritana. E Jesus não estava preocupado com o pensamento retrógrado da época. Não estava preocupado com aquilo que as pessoas pensavam de mal. Não estava preocupado com preconceito, um espírito livre de preconceito. Jesus demonstrou não ter preconceito contra a mulher. Demonstrou não ter preconceito contra os samaritanos. Um espírito realmente que estava santo, sarado, coberto pelo Espírito de Deus, era o próprio. É esta a verdadeira adoração. Tê-lo em nós. Tê-lo em nós. Muitos cantam nas igrejas, cantar, louvar, adorar. Adorar é ter em si, é habitar em nós o espírito da santidade, o espírito da falta de preconceito, exatamente como Jesus fez. E aquela mulher foi à cidade, deixou o seu cântaro, foi à cidade, disse aos homens da cidade: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Ela o reconheceu. Esta é a verdadeira adoração, é o reconhecer em nós, é o reconhecer, como os apóstolos puderam ver aquela demonstração de falta de preconceito da parte do seu Senhor. Esta é a parte em que Jesus também mostrou a sua parte humana, pois ele chegou ali cansado da viagem, com calor e com sede, apesar de estar em uma situação física como a nossa, o espírito dele permanecia o mesmo. Como disse, o espírito está pronto. O espírito tem que estar sempre pronto, porque esta é a verdadeira adoração. Esse é o verdadeiro conhecimento de que teve aquela mulher e as pessoas às quais posteriormente ela foi a primeira missionária. Com certeza ela foi a primeira missionária. Naquele momento ela largou o que estava fazendo, largou o seu cântaro, e para onde ela deveria e para as quais a pessoa no qual ela deveria levar aquela água do poço, foi transportado para ela a verdadeira água. E essa verdadeira água que ela recebeu ali do Senhor Jesus, as verdadeiras palavras, a verdadeira verdade, ela levou, passou a outras pessoas
naquele momento em que largou o cântaro físico, levou o cântaro espiritual, as palavras espirituais, e levou a verdadeira palavra que jorra para a vida eterna, que ela havia acabado de receber do Senhor. E ela viu que ele não tinha preconceito. Então, devemos imitar Jesus. Devemos ser perfeitos como o perfeito nosso Senhor. Então, continuemos neste pensamento. Continuemos imitando ao Senhor. Como Paulo disse, e sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Não procuremos trazer para nós a glória, como está acontecendo agora nos templos físicos, as quais nós estamos vendo, cada um buscando a sua própria glória e não buscando a glória divina, a glória eterna, a glória espiritual, a glória de Deus. E os cânticos, as quais estão sendo entoados, muitos estão provocando que Deus coloque a mão nos ouvidos e não os queira ouvir. Em raríssimas ocasiões. Em ocasiões que realmente são coisas vindas do coração, vindas da alma. Porém, em sua maioria, infelizmente, não é o que nós vemos em nossa atualidade, em nosso entorno. Procuremos fazer como esta mulher samaritana e também como o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que entoemos os nossos cânticos a Deus. Muito obrigada pela atenção, que Deus nos abençoe.